Olá para você que está ligado mais uma vez aqui no Traduzindo, esse programa do Sistema Norte de Comunicação. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Jonathan Vieira e estou aqui para levar para você o melhor da informação, principalmente informação relacionada ao mundo profissional, ao mundo dos saberes. E hoje eu tenho aqui uma convidada mais do que especial que vai falar sobre o mundo da podologia. Quem já ouviu falar do profissional podólogo, esse profissional que está aí ajudando as pessoas em relação a diversos tratamentos voltados ao mundo das unhas. Ela vai explicar para a gente com toda certeza, com muito mais propriedade, mas eu sei da importância desse profissional e quero levar essa informação hoje aqui em primeira mão para você. Então eu tenho a honra de anunciar a Edjane Procídio, ela que vem aqui aos estúdios da TV Norte, do Sistema Norte de Comunicação. Edjane, seja muito bem-vinda, é uma satisfação poder conhecê-la, poder ter aqui você nos estúdios. Obrigada. Pois é. E aí, fala pra gente já, começa iniciando sobre essa sua experiência com a podologia, o que é a podologia, o que é ser um podólogo. Eu estou na podologia, no ramo da podologia há 16 anos. Trabalhava numa empresa há 16 anos, saí, montei meu próprio espaço. Então, o podólogo, ele trata, previne podopatias, sabe? São lesões de pele, fungos, unha encravada, verruga, calos, esse tipo de tratamento. Então, e prevenção também. Então, quer dizer que não é só, única e exclusivamente voltado para as unhas, também tem a ver com a pele em volta das unhas? Explica um pouco mais. Sim, assim. Não é só voltado para as unhas, é no pé de forma geral. No pé de forma geral? Isso. Na mão não? Trata também algumas coisas na mão, tipo unha encravada, fungos, também trata nas mãos. Interessante. Então quer dizer assim, que você começou essa sua carreira, primeiro no mundo privado e depois você abriu seu próprio negócio? Isso. Mas isso nesses últimos 16 anos ou você já tem um tempo até maior dentro da podologia, além desses 16 anos? Não, na podologia eu tenho realmente 16 anos de trabalhei em empresa privada e há mais ou menos um ano eu montei meu próprio espaço. Entendi agora. E então, Edjane, como é que a pessoa começa nesse ramo? Assim, o que foi que levou você a dizer assim, eu quero me tornar podóloga, e qual foi o caminho que você percorreu até se tornar uma podóloga? Na verdade, me descobriram. Lhe descobriram podóloga? Isso. Eu era manicure, trabalhava no salão. Certo. E me chamaram para trabalhar numa empresa que é a UPE. E lá eles na época davam treinamentos, davam curso e capacitavam. Como eu era técnica de enfermagem, certo, tinha esse aproveitamento. Então, eu comecei a trabalhar lá, comecei a treinar, fazer os cursos lá dentro da própria empresa. Daí, então, gostei muito, é uma área que eu me identifiquei. Fiz o superior de enfermagem. Legal. Mas aí eu não quis migrar para a enfermagem, não quis e, assim, eu me identifico mesmo trabalhando com podologia, é uma coisa que eu gosto de fazer, é na veia, sabe? Uma coisa que eu gosto muito e pretendo continuar no ramo por muito tempo e só crescer. E ajudar pessoas. Isso, que tem tanto a ver com esse mundo da saúde, né? Seja enquanto enfermeira, né? Mas enquanto podóloga também. Agora. E a enfermagem também hoje atua, que é o enfermeiro podiatra, também atua no cuidado dos pés. Isso é informação nova para mim. Então quer dizer que existe uma especialização realmente dentro do mundo da enfermagem, que é o enfermeiro podiatra. Sim, o enfermeiro podiatra. Existe uma pós-graduação nessa área. Que interessante. Agora fala um pouquinho para a gente sobre como é que você se torna um podólogo. Assim, é um curso técnico? Existe uma graduação em podologia? Qual é o passo a passo mesmo para se tornar podólogo? Porque você era manicure e depois buscou essa formação. Isso. Podólogo tem o curso técnico e tem o curso superior. Aqui em João Pessoa nós temos um curso técnico, só que o superior, no caso, é EAD, é online.
Então, assim, para quem quer iniciar na área, eu sugiro que inicie com o técnico, porque você vai ter aqui a prática. Lá na frente, quando você já tiver uma experiência, uma prática, faz o superior, que é sempre bom estar estudando, buscando novos conhecimentos, e isso também agrega valores, né, para você quanto profissional. Com toda certeza. Você fez o curso de enfermagem, mas já era podóloga ou você na época ainda estava no mundo de ser manicure, né? Quando eu fiz o técnico de enfermagem, eu não estava na podologia. Depois entrei na empresa e fiz o superior de enfermagem. Comecei a estudar enfermagem. Gosto muito da enfermagem, mas mais ainda da podologia, por isso que eu permaneço até hoje. E hoje eu já fiz também uma capacitação na área de podiatria, que é o que eu falei, que é enfermeiro que cuida de pés. Também sou pós-graduada em estética e dermato. Que bacana. Então, assim, é uma formação completa justamente para levar esse tratamento mais especializado para a pele, né? E Sim. também, né, para as unhas, né? E todas as questões relacionadas a essas partes do corpo, né? Isso. Que bacana. E, Edjane, fala agora também, assim, para a gente um pouquinho sobre essa diferença entre ser manicure, ser podólogo e ser podiatra. É esse o termo? Eu estou falando... Tá certo. Tá tudo correto. Tá certo. Então, assim, qual é a diferença mesmo, assim, para a gente deixar realmente tudo muito bem claro aqui para o pessoal de casa? A manicure, na verdade, ela trabalha com o embelezamento das unhas. Ela não trata e nem previne lesões. Já o podólogo, ele trata e previne. É um tratamento, é uma linha voltada para a saúde mesmo. Não só estética. Algumas pessoas sim procuram por estética, mas outros procuram porque realmente tem alguma podopatia. Sabe? Então é isso. Que é a doença nas unhas, Isso, a doença isso. Né, próximo das unhas, na pele. A podopatia, é esse o nome. São lesões, são que fascite plantar, esporão de calcânio, fungos nas unhas, unha encravada. Isso é uma podopatia. Eu só conheço unha encravada, né? Então, assim, depois é importante você até dar uma explicação sobre cada doença dessas, cada problema, cada podopatia dessas, né? Certo. Mas essa é a diferença, assim... A manicure, a pedicure é mais voltado para o embelezamento. Isso. O podólogo já se volta mais para esse tratamento e prevenção das lesões. Isso. E o podopata? O podiatra. Podiatra, meu Deus do céu. Pois é. O podiatra, ele é um enfermeiro que é habilitado a trabalhar com pés. Faz a mesma coisa que o podólogo. Certo. Praticamente a mesma coisa. Tem, se for a nível superior, o podólogo como é nível técnico, o enfermeiro ele tem um grau melhor de instrução. Certo? Porque estudou superior pode ir um pouco mais profundo, mas é praticamente a mesma coisa, o podiatra e o podólogo. Entendi. Podiatra e podólogo, né? É quase a mesma coisa. Isso. Pois é. Então vamos lá, vamos continuar aqui falando sobre a podologia. Eu queria começar entendendo agora quais são esses principais problemas, né, do seu dia a dia, né, enquanto podóloga e podiatra. Você também é podiatra. Sim. Então, quais são esses principais problemas assim no seu dia a dia? Quando as pessoas chegam lá, né, para uma consulta, para mostrar, né, o que é que elas têm de situação, o que é que elas mais levam para você? Em primeiro lugar, e depois você continua dizendo assim, quais são as outras questões? É a unha encravada. A unha encravada, certo? Eu conheço muito bem isso. A unha encravada, é o calo também, o calo com núcleo. Calo com núcleo. Isso. O que seria um calo com núcleo? O calo com núcleo, vulgarmente conhecido como olho de peixe. Olho de peixe. É uma terminologia nova para mim, eu confesso, né? Eu conheço algumas, né? Mas olho de peixe. E dói bastante. Dói bastante. Ele fica assim embaixo do pé, quando você pisa, ele vai pressionando aquela região. Não tem nada a ver com a unha, pelo contrário, tá? Não, tem a ver com o pé. Com o pé, a pisada mesmo, a questão da pisada e algumas outras coisas também, como a questão do sobrepeso, o uso de calçados também. Determinados calçados. Isso, de alguns calçados. Fazem com que exista, que nasça um olho de peixe desse, Pode ou primeiro vem a podopatia, né, o problema, e um calçado ele pode potencializar essa dor, esse problema?
Pode sim. Pode ter a questão genética também, mas o uso do calçado inadequado gera muitos problemas. Inclusive, como estou falando do calo, a fascite plantar, o esporão de calcânio, tudo isso. O que é um esporão de calcânio, por exemplo? É a primeira vez, inclusive, que eu escuto isso aqui na minha vida, pessoal, né? Esporão de calcânio. Já ouviu o vulgarmente conhecido que as pessoas dizem, eu estou com esporão de galo. Isso sim. Já ouviu? Esporão de galo, com certeza. É o esporão de calcânio. É o esporão de calcânio, Isso. é o nome técnico para o famoso esporão de galo, entendi. Isso. Né? E aí você, antes do esporão de galo, falou sobre o quê? A fascite plantar. A Fascite plantar. Entendi. É uma inflamação Fascite na face plantar. do pé, embaixo do pé. E dói também? Dói porque inflama bastante e dói muito. Que interessante. Esses problemas todos, assim, eu acho que são causados, às vezes, até por multifatores, né? Como você falou, tem questões genéticas, tem questões de sobrepeso, às vezes um calçado, né? Então, assim, mas quando a gente se volta para a unha encravada, que é o que basicamente todo mundo ou já sofreu ou já ouviu falar, né? Então, assim, o que é que causa uma unha encravada, por exemplo? São vários fatores. Vários fatores também. Também pode ser o uso de calçado inadequado, apertado, o uso de botas também, o corte incorreto da unha, a retirada em excesso da pele na lateral da unha, também isso pode levar a encravar. Causa uma lesão. Isso. E aí isso afeta o crescimento da unha. Sim, o trauma também, sofre uma pancada ali em cima da unha. Aquilo ali pode gerar uma má formação e a unha começa a crescer de forma que venha ocasionar uma inflamada, uma encravada. Ela cresce, no caso, para os lados e começa a entrar na pele. O que seria uma unha encravada, assim, de forma bem clara, para quem nunca ouviu falar? Apesar que eu acho que todo mundo ouviu falar. A unha encravada tanto pode crescer para os lados, como também para dentro da pele, para baixo. Para baixo. Também existe esse fenômeno. É a unha curvada, que se chama também formato de telha. Formato de telha, de caracol. Entendi. Então, isso pode ser causado, como você falou, por um trauma, né? Isso. Ou tem a ver também com fatores genéticos. Também. Meu pai, por exemplo, né? Eu acho que são fatores genéticos, porque a unha, me parece que a dele cresce para os lados, né? Com uma facilidade maior. Então, existe muito isso, né? Existe também a questão genética. Então, as pessoas que têm essas questões, elas realmente precisam de uma assistência mais especializada e essa assistência vem através do podólogo. Isso mesmo. Que bacana, né? Então, nós estamos conversando aqui com a Edjane Procídio, ela que é podóloga e que vem aqui falando, né, o que é a podologia. Estou achando muito interessante, Edjane, né? Eu já queria, assim, que nesse primeiro bloco do nosso Traduzindo, você me dissesse, né, onde é o seu estúdio, né? Então, assim, já para que as pessoas já comecem a ter uma primeira referência, né, sobre onde é que você vem exercendo o seu trabalho, né? Então, fala aí pro pessoal. O meu estudo fica na Dom Pedro I, próximo ao Shopping Tambiá, no Holanda Center, sala 10. Na sala 10, Isso. no Tambiá, o bairro Tambiá, Isso. Holanda Center, Isso. esse é o nome, né? É. E lá você atende, assim, em algum horário específico, né? Assim, todos os dias, de segunda a sexta, como é que funciona? Atendo de terça a sábado, de 9 às 18. Bacana, bacana. Então é isso, pessoal, né? Esse é o primeiro bloco aqui do Traduzindo. Daqui a pouco nós voltamos com a Edjane Procídio, ela que é podóloga, podiatra, né? E que tem muito aqui para nos explicar sobre esse universo tão interessante, complexo e necessário de compreensão, que é o universo da podologia. Até já, depois do comercial a gente volta com o Traduzindo. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira.
O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Fala, Belinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do Traduzindo e hoje o tema aqui é podologia. Você já deve ter ouvido falar do profissional podólogo, mas talvez não tenha ouvido falar do podiatra. E a nossa convidada de hoje, a Edjane Procídio, é tanto podóloga quanto podiatra. Palavra nova aqui que eu aprendi hoje com essa entrevista no Traduzindo. Edjane, estou adorando aqui conversar com você. Muito obrigado por essa quantidade de informação nova que você está trazendo aqui ao programa. E eu gostaria muito agora de começar a compreender sobre esse processo de prevenção dessas podopatias, essas doenças que estão aí relacionadas com o pé, com as unhas. O que é que as pessoas elas têm que ter atenção justamente para que elas possam manter essa higiene, essa saúde, né, do pé e das unhas, enfim, fala pra gente o que é necessário ser feito.
Olhar para os pés, né? Olhar para os pés, ou Olhar resposta para os exatamente pés. direta, né? Então, Isso. prestar atenção nos pés, né? Isso, porque muitas vezes a corrida do dia a dia, às vezes a gente toma um banho, mal seca os pés, coloca dentro do calçado, Verdade. não observa as unhas, se estão grandes ou não, fazer o corte correto dessa unha, Sim. lixar as unhas, esfoliar os pés, ter o hábito de hidratar os pés, que é super importante. Hidratação dos pés. Isso. Visitar o podólogo regularmente. Olhar mais para os idosos, painho, mãinha, vovô, olhar os pezinhos dele, porque os idosos eles têm dificuldade de abaixar, de higienizar os pés. Então, levar eles para um profissional, fazer uma avaliação, uma vez ao mês, estar cortando essas unhas, removendo os calos. Que coisa importante. interessante. Isso é um chamado de atenção muito importante. No fim das contas, tem a ver com as questões do nosso dia a dia em família, inclusive, né? Porque se você tem um idoso em casa, enfim, uma pessoa para quem você presta cuidados, é importante estar atento a esse aspecto, a saúde dos pés. Isso. Eu costumo pensar e a dizer que cuidar dos pés dos idosos, dos pais, é um ato de amor a eles. É um ato de amor. É um ato de amor. Porque, às vezes, né, as pessoas olham para os pés dos idosos, você pode ver aquela unha grossa, porque é a questão da idade mesmo, o fator nutricional, a questão do cuidado. E, às vezes, tem pessoas que meio que ignoram, mas é normal da idade. Quando a gente vai envelhecendo, as unhas também envelhecem, né? Então, elas ficam duras, com aquele aspecto duro mesmo, enrijecido. Às vezes, parece até que tem fungo, mas, às vezes, é só realmente necessário um desbaste, um cuidado, uma hidratação, um corte correto, que é primordial, né? O tratamento dos pés, o cuidado. Com toda certeza, com toda certeza. Isso assim, acaba chamando a minha atenção assim, de uma forma até mais forte, porque muitas vezes a gente associa esse cuidado das unhas, esse cuidado com os pés, a questões de beleza, né? de embelezamento. Porque quando você fala, por exemplo, sobre hidratação dos pés, por que é importante hidratar um pé? Eu acho que isso, assim, às vezes pode ser até uma interrogação, né, para muitas pessoas que não têm esse hábito, né? Até eu confesso, né, fica me perguntando aqui, meu Deus, eu hidrato os meus pés, né? Eu faço isso. E aí, por que é importante hidratar, né, os pés e ter esse tipo de cuidado? Evita e melhora a questão da calosidade e também da rachadura. E até o próprio aspecto da pele, né? Melhora bastante. O hábito de hidratar os pés, principalmente à noite, na hora de dormir, que é o horário que você está descansando, e o hidratante fica por mais tempo. Que interessante. E a falta de hidratação causa rachaduras, causa algum tipo de ressecamento, né? E esses ressecamentos, o que é que eles podem se tornar? O que é que eles podem trazer assim de malefício? No caso assim, de um idoso, pode lesionar a pele, porque a pele dele é muito sensível, é muito fina e precisa de um cuidado melhor, de uma hidratação melhor e também tomar água, né? Porque não adianta só higienizar, passar o hidratante nos pés e também não se hidratar. Que interessante. A maioria dos seus pacientes, qual é a idade, a faixa etária deles? É bem relativa essa questão. Tem pessoas mais jovens, mas também tem pessoas de meia idade e tem muitos idosos também. Muda o tipo de problema de acordo com a faixa etária? Sim, muda sim. Idoso tem muito problema de calosidade, problema da unha, aquela unha mais grossa, sabe? As pessoas mais jovens, como usa muito calçado fechado, a questão do trabalho também, às vezes outros trabalham de bota, tem muito problema relacionado às unhas. Os idosos é mais questão de calosidade, dores nos pés, e as pessoas assim mais jovens, de meia idade, as unhas encravadas. As unhas encravadas. Isso. Criança, também tem problema nas unhas, também tem problema nos pés? Não é muito comum, mas acontece. Já peguei recém-nascido, que a mãe já comentou que a criança, quando nasceu, já veio com as unhas encravadas. Porque o pai tinha ou a mãe tinha uma forma hereditária, sabe? Então a gente vai orientando, faz o corte, orienta a mãe de como cortar, fazer uma massagenzinha.
e o problema vai melhorando. Em alguns casos, quando a criança vai crescendo, a gente vai colocando um aparelhinho para corrigir aquele problema, mas geralmente melhora. Que interessante. E voltando agora a falar sobre a parte dessas unhas encravadas. Quanto tempo leva, quanto tempo dura um tratamento de unha encravada, por exemplo? Assim, quando o problema ele realmente está instalado, quanto tempo dura assim, para tratar? Ou é relativo também? É relativo porque vai depender da causa, o que causou, o que levou aquela unha a encravar. Se já acontece com frequência, se é a primeira vez, o tempo que passou com aquela unha encravada também determina. Tem gente que procura e diz, tem 6 meses, tem 1 ano. Então, o que acontece? Quando a unha inflama, ela muda o formato, aí você faz a espiculectomia, que é para desencravar a unha, aí o que acontece? É um procedimento para desencravar a unha. Eu não vou nem ousar falar esse nome aqui nessa gravação da gente, tá certo? Você pode repetir para os nossos telespectadores. Espiculectomia. Ok, tudo bem. É a remoção da espícula, que é a unha que está encravada. Espiculotomia. Isso. Mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Tudo certo, então, tudo bem. Ela foi bondosa, minha gente, ela foi bondosa. mas, então, você faz esse procedimento justamente quando a unha está encravada e a partir disso começa todo um tratamento para ela não encravar novamente. Isso. Às vezes, como eu falei, depende do fator, o que levou a ela a encravar. Algumas pessoas a gente faz o desencravamento e continuando o corte correto não encrava mais, mas outras pessoas, pode ser o fator hereditário, o calçado, aí sim vai ter que fazer um outro tratamento que é o corretivo, o tratamento de órtese, que vai corrigir aquela unha para que ela venha crescer normal. Tratamento de órtese. Isso. Então, assim, no caso, é cortar de acordo com o crescimento normal ou não tem nada a ver com cortar? Tem a ver com cortar, mas também é um tratamento, o tratamento de órtese é um tratamento que nós colocamos uma peça na unha, que pode ser uma placa, uma fibra, e também pode ser o bottom. O bottom é aquele aparelhinho que o pessoal coloca nos dentes, então também coloca na unha, para corrigir. Como se fosse um aparelho dentário, ortodôntico, desses que você coloca realmente para que ela vá para o lugar correto, que ela cresça para o lado certo. Isso. É uma complexidade, né? Um mundo realmente assim, de cuidados que realmente são necessários, né? Isso. E o tempo não tem como determinar um tempo específico, porque vai depender. Às vezes o que dá para um não é para o outro. Alguns levam 6 meses para corrigir, outros levam 8 meses, outros 4 meses, é relativo. Só para correção. E depois, no caso, tem que fazer uma manutenção desse processo? Porque se cortar errado novamente, ela pode voltar a encravar. O profissional podólogo na vida comum de cada um, caso é um profissional que precisa ser recorrentemente procurado ou é um tratamento assim dentro de um determinado tempo e depois ele é liberado, tem alta e está tudo certo? Como é que funciona mais ou menos isso? Do podólogo ninguém tem alta, na verdade. O ideal realmente é ir para fazer a parte preventiva. Para fazer a parte preventiva. Isso. Então vamos falar um pouco sobre essa parte preventiva. Quando as pessoas chegam para o podólogo, como é que acontece essa parte preventiva de fato? Ele vai lá, né, a pessoa vai lá, faz o tratamento de cortes, como é que é? A pessoa, quando vai a primeira vez, a gente faz uma anamnese, pergunta o que levou a ele vir, a pessoa geralmente vai indicar que tem algum problema, começa a fazer o tratamento, no caso, e é orientado a ir sempre uma vez ao mês. Porque a podologia, como eu falei, como já falamos, é preventiva, é uma coisa que você vai estar indo sempre. Por quê? Quem teve uma unha encravada, por exemplo, por mais que faça o tratamento corretivo, mas é uma coisa que precisa ter cuidado, que tem que ter a manutenção, tem que cortar correto. E às vezes só o tratamento corretivo não vai sanar aquele problema, realmente tem que ter um olhar voltado para aquela unha, para aquela podopatia. Que interessante. Quanto tempo dura uma sessão, uma consulta, um tratamento assim por dia? Assim, você vai para o podólogo, você passa quanto tempo lá no seu estúdio, no seu local de trabalho? Depende da necessidade de cada um, certo? Pode durar de 40 minutos a 1 hora.
Então, sempre tem mais ou menos essa faixa de tempo de 40, de 40 a 60 minutos, isso, né? Isso. Podendo variar um pouco dependendo realmente do problema que precisa ser tratado, não é isso? Isso. Tá certo, que legal, Edjane. Agora fala pra gente um pouquinho mais sobre esse dia a dia do podólogo. Assim, você precisa estar sempre estudando, você, assim, depois que faz o curso, já sabe tudo que precisa realmente, né, ser executado no dia a dia. Existem casos assim que são casos novos para você, ou realmente é tudo muito recorrente em termos de problemas? O profissional, né, ele tem que estar se capacitando sempre. Então, é um processo de capacitação, de formação continuada, contínua, certo? Contínua, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de estudar, eu faço vários cursos, eu gosto de ir para fora, estudar, porque me traz segurança e também para o meu cliente também. E você sente que você sempre está aprendendo alguma coisa nova? Sempre, sempre, sempre. Você não absorve tudo. Cada vez que você vai, você absorve um conhecimento diferente. Então, é importante a gente sempre estar estudando, se qualificando, tanto para você quanto para o seu cliente. Que legal! E você acredita que, assim, as pessoas que têm alguma dúvida, se o caso delas é um caso, assim, de podologia, né, que elas podem tomar um primeiro passo, assim, né? Eu estou com dúvida, né? Não sei se o meu caso aqui, o meu problema já é para ir para um podólogo, né? Assim, como é que você acha que elas têm que proceder? Assim, tem que tirar essa dúvida logo, pesquisa um pouco, né, para ver se é um caso, né, dos problemas que a gente tratou aqui, né? Qual é o primeiro passo, realmente? Assim, procurar um podólogo, faz uma pesquisa antes, né? Procura um podólogo e marca uma avaliação. Nessa avaliação. Isso. Tem uma avaliação. Essa avaliação já é paga? Como é que funciona normalmente? Vai depender do profissional. Tem podólogos que já, né, fazem, que cobram, né, por isso. Isso, né? Tem podólogo que cobra, tem outros que já está incluso no tratamento, vai depender do profissional. E em relação, Edjane, a essa questão dos valores, é algo acessível? Como é que funciona essa parte, assim, né, do custo mesmo de um tratamento? Eu acredito que, se tratando de saúde, o custo vale o benefício. É acessível, então, isso. Depois que a pessoa procura, né, então ela vai ali vendo como é que custa o tratamento, né, então... Isso. Quando você faz a avaliação, informa como vai ser o procedimento, qual é o tratamento e questão de valores também. Que bacana, tá certo. Então vale a dica, pessoal, né? Se você está com dúvida, se você realmente ainda não sabe se é um caso, né, que já tem que evoluir para o podólogo, procura, porque realmente vai ser, né, numa avaliação que você vai descobrir se você vai precisar desse tratamento ou não. E aí a gente encerra esse segundo bloco aqui conversando com a Edjane Procídio, ela que é podóloga e podiatra, e no terceiro bloco a gente continua conversando com ela. Até já! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança.
Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Fala, Belinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Estamos de volta e esse já é o terceiro bloco do Traduzindo aqui no Sistema Norte de Comunicação. E hoje o tema, como você vem acompanhando, é podologia. Quanta coisa eu já aprendi aqui, quanta coisa eu tenho certeza que você já aprendeu aí em casa. E basicamente é isso, pessoal. Estamos com a Edjane Simplício aprendendo sobre esse mundo do cuidado com os pés, do cuidado com as unhas, do cuidado com o corpo. Porque podologia também tem a ver com o corpo, não é, Edjane? Tem sim, com a autoestima, né? Com a autoestima, enfim, com a saúde de forma geral. Ela também está associada, né, com cuidados que podem até começar nos pés, mas que também podem reverberar aí por outras partes do corpo, pelo que eu vim estudando. Tem gente, por exemplo, que tem outras questões, né, no corpo, mas que precisam cuidar dos pés, né, como parte, né, desse cuidado, não é? Sim, com certeza. Principalmente quando é idoso e a questão da diabetes, né? Pois é, esse assunto da diabetes assim, muito me interessa porque eu tenho vários familiares, né, com diabetes e a gente sabe que é um problema social muito forte dentro do nosso país, essa questão, né, dos índices glicêmicos, né, a questão da obesidade também. Essas pessoas com certeza têm uma tendência a precisar de cuidados especiais, não é? Então assim, o podólogo está muito presente na vida dessas pessoas. Isso, como tratamento, como prevenção mesmo, porque quando você cuida dos pés, você previne, né? Você previne as lesões, uma amputação. Pois é, isso é bem relevante. Qual foi o caso assim, mais talvez extremo, mais talvez sensível assim, que você precisou cuidar, né? Assim, que você precisou tratar ou acompanhar? Eu já peguei uma paciente que ela chegou com a unha encravada e ela relatava que tá coçando muito, tá mexendo muito. Então eu olhei, de inicial coloquei lá um curativo, né, e pedi para ela voltar com 24 horas.
E quando ela voltou, estava saindo assim, os bichinhos da unha Nossa, dela. Então, realmente já assim, bem necessitada, né, de um tratamento. Isso. Né, porque eu já tinha, né, esses bichinhos. Isso, que é a míase. 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 Nossa, isso é um tipozinho de verme, alguma coisa nesse sentido? É um bichinho, umas ravinhas. Entendi. Que coisa, né? Além disso, assim, eu imagino que esses pacientes mais idosos, já com problemas, né, mais graves, né, na sua pele, precisam também desse tratamento da podologia, não é isso? Prevenir por conta da questão da neuropatia diabética, né, que é uma doença degenerativa. Então, o que acontece? Eles perdem a sensibilidade dos pés. Então, pode até furar. Tem gente que realmente chega, que fura o pé com prego. O pé furadinho. Isso. E não percebe. Vai andando. Quando vê, já tá sangrando, sem nem sentir que furou os pés, que lesionou os pés. A questão também do calçado, forma bolha e não sente. A questão da dormência dos pés. Então, é importante, principalmente, né, a questão que quem é diabético, está sempre prevenindo. Olhando para os pés, usando palmilhas, usando, como já falei, hidratantes, calçados adequados e procurar um profissional realmente adequado para estar fazendo o tratamento e prevenindo lesões. Edjane, você começou a falar sobre essa questão da autoestima. A autoestima tem muito a ver com as questões mentais mesmo, né? Como a pessoa está se sentindo frente, seja a sociedade, a família, as pessoas, consigo própria. Então, assim, existe, assim, no seu dia a dia, relatos da autoestima abalada, ou se não, das pessoas envergonhadas por mostrarem os seus pés, né? Assim, por não conseguirem, talvez, mostrar os seus pés, ou por causa dos problemas que elas têm? Sim, algumas pessoas me relatam, Edjane, eu tenho um problema dos meus pés racham. Então, assim, eu fico com vergonha, porque acho às vezes que você não tem cuidados, que você é uma pessoa relaxada, e às vezes não é. Na verdade, algumas patologias levam a rachar os pés, questões hormonais, a questão do sobrepeso também. É isso. E outras também, assim, eu tenho vergonha de mostrar os pés, minhas unhas são escuras, eu tenho muito calo nos pés. Tem pessoas que realmente escondem os pés. Tem até vergonha do próprio profissional. Chega, às vezes, também com a questão da bromidose, que é Explica pra gente o que é isso. A bromidose é o chulé, o odorzinho forte do calçado nos pés. Tem gente que tem vergonha, principalmente adolescente, né? Adolescente que não tem muito aquele cuidado de higienizar o calçado, aí toma banho, bota o pé molhado no calçado, dá muito na idade escolar. Então, no caso, é sempre necessário, pós-banho, fazer a secagem dos pés, não colocar a meia direto. Então, assim, existem algumas estratégias para que isso não aconteça, não é? Isso, trocar sempre as meias, trocar também os calçados, alternar também é importante, higienizar os calçados, colocar no sol. Isso é bem importante. E, assim, o nome técnico é bromodíase? Bromidose. Bromidose, meu Deus do céu, né? O apresentador aqui está aprendendo realmente muito. E com essa problemática, né, do chulé mesmo, assim, existe alguma incidência, né, de outros problemas associados, ou é só realmente, por exemplo, esse relaxamento mesmo para não tratar mesmo a questão de secar, né, os pés? É esse o problema único exclusivamente, ou pode estar associado com outras questões dos pés também, esse mau cheiro? Pode estar associada a questões hormonais também e a questão do excesso de suor também nos pés. Excesso de suor. Isso, tem pessoas que transpiram muito, tanto nos pés como nas mãos, que também é uma patologia. As feridas também, elas causam algum cheiro, né? Algum odor? Sim. O Tinha Pé diz que é a frieira. A frieira. Isso. Sobre a frieira a gente ainda não tinha falado aqui, né? Não. O que seria a frieira? É um fungo. É um fungo? Isso, é um fungo entre os dedos. Os fungos, eles estão muito presentes nas unhas, né, em alguns problemas, né? Então, assim, o podólogo, ele lida também muito com esses fungos. Sim, muito. Né? Com tratamento, né? Com tratamento para com os fungos. Além da frieira, tem mais algum, assim, que realmente, normalmente você tem de tratar?
Em questão dos pés, das unhas, algo assim, ou é mais esse? É mais isso mesmo. É mais esse, isso. né? Entendi. Edjane, e como é que funciona no dia a dia, assim, para você enquanto profissional? Você falou no início, né, na verdade no segundo bloco do nosso programa, sobre essa questão do tratamento, que geralmente dura entre 40 minutos e 1 hora. Você precisa se preparar entre um tratamento e outro, precisa ter algum cuidado próprio assim, para atender um próximo paciente. Como funciona essa questão da biossegurança, né, dentro do seu trabalho? Fala pra gente um pouquinho. Sim, é necessário ter todo o cuidado, né? Nós estamos lidando com saúde. Então, terminou um cliente, você vai higienizar toda a sua cabine, higienizar o material, deixar o material lá guardadinho para no final do dia ter aquela esterilização. E também fazer uso dos EPIs, porque estamos lidando com podopatias, né? Fungos, vírus, bactérias. Então, a gente também tem que estar usando os EPIs e se protegendo e também protegendo o nosso paciente para também não levar uma infecção cruzada. Uma infecção cruzada, que é quando você, enquanto profissional, está levando algo para o seu paciente, né? É basicamente também, isso? Isso. E também a questão da higienizar a cabine, a questão da higiene da cabine também, para não estar levando do outro para ele. De outro paciente. Ah, sim, tá bem claro. Então, assim, às vezes você está tratando um paciente que está com uma determinada patologia, né, podopatia, né, e aí se fica algum resquício, algum fungo, algo na cabine, algo assim, isso pode estar sendo passado para outro, por isso precisa ser bem higienizado o espaço. Isso mesmo. Bacana, Edjane. E assim, para quem hoje quiser, né, se tornar um podólogo, né, um podopata, ele tem espaço no mercado profissional? Se conta pra gente se realmente uma área, né, de atuação com oportunidades, né, ou se realmente o mercado ele já está cheio de podólogos. Não, oportunidade, na verdade, você vai criar, vai buscar, vai correr atrás do seu objetivo. Hoje, vamos supor, uma pessoa que chega para mim e me pergunta, Edjane, como faço? Eu quero ser podólogo. Já sou manicure, quero dar um passo a mais, né? Isso, eu digo, incentivo, vai estudar, é uma área muito boa, mas requer realmente que você estude e leva tempo, né? Para você conquistar seus clientes, conscientizar as pessoas, quem já é manicure, migrar o cliente de manicure para podologia, tem que ser um tratamento realmente de consciência daquele cliente. Não é de uma hora para outra que a pessoa se torna podóloga. Não é de uma hora para outra. Precisa de toda uma formação, né? Uma preparação para isso e que, obviamente, perpassa o estudo, perpassa todas as formações, né? E que tem mercado aberto, assim, tem espaço no mercado de trabalho para novos profissionais. Tem sim. É a gente buscar, se capacitar e quanto a profissional também se realizar naquela área. Tem que gostar do que faz. Eu amo o que eu faço. Então, quando você trabalha com o que você gosta, é satisfatório. Levar alívio para as pessoas. Não é só o financeiro, mas a pessoa voltar e dizer, Edjane, eu tive um problema de uma unha encravada, como já aconteceu, e graças a você, eu sofri muito na minha adolescência, eu tinha muito problema com isso, e você resolveu o meu problema. Isso é gratificante, a pessoa vir me abraçar e todo emocionado. Com toda certeza, assim, você pode se entender enquanto uma pessoa, uma benfeitora, né? Uma benfeitora na vida daquela pessoa, né? Que você levou muito alívio, levou uma recuperação, levou realmente um tratamento eficaz para uma dor, porque vários desses problemas, como a gente vinha falando aqui, são problemas que estão ali associados com dores, né? Com problemáticas assim de mexer mesmo com o dia a dia, né, de alguém. Isso. Você com uma unha encravada, com um calo, com uma verruga, você não trabalha bem, não tem como. Não tem como você funcionar com dor, né? Não funciona bem. Eu mesmo já sofri, gente, né, com unha encravada, né? Até quando eu estava morando fora do país, uma coisa assim bem assim, marcante na minha vida no inverno. Você não tem como assim, não tratar, né, um problema, né? Porque você tem que usar bota, tem que usar, né, um calçado fechado,
E se está ali nevando, se está ali, né, super frio, como é que você vai ficar sem, né? Ficar sem um calçado? Então, precisei logo procurar um podólogo, precisei, né, fazer um tratamento, né? Até precisei, pela situação, né, ser cirurgiado, né, justamente porque é uma questão assim, tão importante na vida, né, das pessoas, né, que só quem passa, né, pelo problema sabe o quanto de dor, o quanto de problema instalado, né, você está vivenciando. Né? Isso, porque mexe, né, na qualidade de vida e no bem-estar da pessoa. Com toda certeza, é uma preocupação constante, não é, Dijane? Isso, né? Quando você... O alívio é muito forte, né, quando as pessoas realmente, como você falou, trazem, né, nesse relato. Verdade. Bacana. Edjane, começa aqui a falar pra gente, né, mais uma vez, como é que está o seu espaço, né, onde ele está localizado, né, fala também sobre suas redes sociais, conta pra gente um pouquinho. Meu espaço ele está localizado no Holanda Center, na Dom Pedro I, próximo ao Shopping Tambiá, certo? O meu Instagram é Edjane Procídio, podóloga, certo? O meu WhatsApp é 9941-2329. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu estou lá para responder. Pois é, pessoal, essa é a Edjane Procídio. Ela hoje deu um show aqui no Traduzindo falando sobre o que é esse universo da podologia. Falou sobre podopatias, falou sobre a área da podiatria, né? Então, assim, muita coisa nova para mim, muita coisa nova certamente para você também de casa. E é isso, né? O Traduzindo de hoje recebeu essa brilhante profissional, né? Eu fiquei assim, muito feliz em conhecê-la, né? E aprender com você, Edjane. Muito obrigado por participar do nosso programa, tá? Eu que agradeço por abrir esse espaço, né, para divulgar assim, a podologia, que é uma coisa que precisa melhorar ainda aqui no nosso estado, as pessoas precisam conhecer mais da podologia. Precisam se cuidar mais. Isso. Cuidar dos pés, cuidar da pele, cuidar das unhas, que a gente viu que muito está associado, né, com esse cuidado, né, muito do nosso bem-estar. Principalmente com as pessoas idosas, né, que precisam de tanto carinho, de tanto cuidado. Não é isso? É sim. E é isso, pessoal. Traduzindo dessa semana, né, falou justamente sobre podologia aqui com a Edjane, né? Eu agradeço bastante, né, por essa sua participação. A gente aprendeu muito, né, com você. E seja sempre muito bem-vinda aqui aos estúdios do Sistema Norte de Comunicação, Edjane. E, enfim, né, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar sobre o meu trabalho, sobre a podologia, trazer esse mundo da podologia para vocês. E espero que tenham gostado e que procurem mais. Com certeza gostaram, né, com certeza vão procurar você. Pessoal, e é isso. Na semana que vem a gente volta mais com algum tema assim voltado para o mundo profissional, voltado para essas experiências de vida magníficas. E estou de volta a semana que vem aqui com Traduzindo, esse programa do Sistema Norte de Comunicação. Até semana que vem.